Bom dia a todos e a todas. Gostaria inicialmente de agradecer o convite que me foi feito e destacar a relevância de um evento como este para a nossa categoria. Eu sou do grupo temático de pesquisa da ABEPS de questões agrário, urbano e ambiental, e nós há bastante tempo já estamos discutindo a necessidade de aprofundar esse debate no âmbito da profissão. Então, acho que esse é um momento bastante apropriado para isso, e fiquei muito contente com a iniciativa do Cefes no sentido de estar promovendo este encontro. Bom, o tema que nos foi colocado, o serviço social e a questão urbana, os desafios do projeto ético-político, inicialmente eu gostaria de destacar que o serviço social há mais de 30 anos vem lutando para consolidar uma direção social para a profissão que tenha como base, que tenha como elementos, tanto do ponto de vista da ação profissional, da formação, mas também da própria, tanto da ação, quanto da formação, quanto também do ponto de vista de construir um referencial teórico que possibilite uma crítica radical às relações instituídas na atual sociabilidade. Entendendo que nesta sociedade a gente vivencia um processo intenso de degradação do ser, de violação de direitos, e por isso a direção social que a profissão nos coloca, e ontem eu vi até mencionando que tem profissionais aqui de diversas áreas, então é bom que, até para que as pessoas se familiarizem, que o serviço social há muito tempo vem construindo essa direção para a profissão. Uma direção que, inclusive, pressupõe em seus princípios fundamentais expressos no Código de Ética a necessidade da construção de uma nova ordem social como forma de combate a todas as formas, a exploração e opressão. É evidente que nós não vamos esperar que uma nova ordem apareça para que a gente lute contra a opressão e a exploração. Mas o serviço social reconhece que a eliminação da exploração, evidentemente, vai passar pela construção de uma nova ordem social. Estou destacando isso porque a crítica ao modelo de desenvolvimento social hoje vigente é algo que nos dá, na profissão, um posicionamento, nos ajuda a ter um posicionamento do ponto de vista teórico, político, ético-político, que é um posicionamento a favor dos interesses do trabalho, a favor da classe trabalhadora. Isso é muito claro, é evidente que nós temos aí, nos princípios também, a defesa da liberdade como valor ético central, mas entendendo essa liberdade não como algo evanescente, mas como algo concreto que se materializa nas relações instituídas. Mas esse compromisso com a crítica, com esse sistema que vai desencadear um processo de degradação do ser, é, portanto, uma crítica que deve ser feita de maneira radical, radical no sentido de ir à raiz, não no sentido pejorativo aí do radicalismo, mas para que a gente possa, de fato, desvendar os N elementos que compõem para que a realidade se manifeste dessa maneira, e inclusive esta lógica perversa da acumulação de capital se mantenha e estabeleça, inclusive, os principais parâmetros para a ação profissional. Agora, como uma profissão de cunho eminentemente interventivo, o serviço social, mesmo tendo essa direção da construção de uma nova ordem social, ele tem propostas, tanto do ponto de vista da efetivação dos direitos, quanto também da defesa da cidadania. E faz isso atuando e operacionalizando e também pensando diversas políticas públicas que, evidentemente, vão trazer aí diversos limites, até porque o serviço social não trabalha como quer, trabalha a partir de condições determinadas, como toda a classe trabalhadora, né? E se a gente for pensar a atuação do serviço social, a própria definição desta ação vai se dar não só pela intencionalidade daquele profissional, mas também pela formatação da política pública e pelo próprio contexto no qual ele está inserido. E estes elementos é que vão
de certa maneira, combinados, é que vão dizer como é que essa ação vai se materializar no cotidiano profissional. É evidente que os limites, se a gente pensar o contexto atual, um contexto onde a precarização do trabalho profissional, como de toda a classe trabalhadora, está cada vez mais intensa, é evidente que isto vai nos colocar limites. Eu estava vendo um estudo sobre o trabalho profissional na minha região, e as profissionais, para conseguir oferir R$ 2.500, isso há um ano atrás, tinham que ter 3 empregos. Então, é um processo de precarização muito intenso e que vai trazer um rebatimento na qualificação profissional, no exercício profissional. Associado a isso, ainda tem todo o limite dado pela política pública agora, num momento de orientação neoliberal para a política social, é bom frisar isso, porque, do ponto de vista da política econômica, ao meu ver, não tem uma orientação neoliberal do Estado, ele continua sustentando algumas atividades econômicas de forma direta ou indireta, mas nas políticas públicas, sim, aí tem uma orientação da fragmentação, da focalização da política, que, combinado a esse processo de precarização do trabalho da classe trabalhadora, vai trazer para o serviço social rebatimentos da questão social de uma maneira cada vez mais acentuada. O profissional vai ter que conviver com a dor, com o sofrimento, com a ausência de projetos, com todas as dificuldades que, de certa maneira, que com certeza provocam também condições de trabalho, trazem condições de trabalho que são bastante difíceis, bastante estressantes. Então, reconhecendo este processo, o serviço social, hoje, acho que nós temos um amadurecimento no âmbito da profissão de conseguir dimensionar todas essas questões que envolvem o exercício profissional, mas esses limites, estes embates, não vão retirar da nossa profissão as possibilidades que vêm aí da nossa intencionalidade do ponto de vista da ação profissional, né? Então, é importante destacar isso, porque em cenários onde é muito difícil viver, é muito difícil trabalhar, às vezes a gente quase que perde as perspectivas. E eu acho que é importante a gente ter claro que essas perspectivas continuam existindo e que para isso é necessário que a gente tenha essa busca constante pela formação e também pelo debate crítico que vai nos permitir, de certa maneira, a se aproximar de outros sujeitos que pensam como nós, de outras profissões que fazem defesa de bandeiras semelhantes às nossas, para que a gente possa se fortalecer neste processo, né? Acho que o serviço social ele está no momento mais amadurecido. Hoje a profissão tem maior amadurecimento até para reconhecer esses limites profissionais, mas a ação profissional tem uma potência que vem dessa relação direta com a classe trabalhadora, e que nós podemos e devemos atuar de forma que a gente consiga efetivar aqueles princípios que são fundamentais para a nossa profissão, porque nós acreditamos nele. Pois bem, no sentido de pensar essa formação e pensar um processo de capacitação, eu diria mais de formação teórico-metodológica, numa perspectiva de totalidade, é que eu estou aqui para discutir a questão urbana e agrária. Eu penso que para a gente entender a questão urbana, nós temos que dimensionar os determinantes, as implicações da realidade agrária na nossa profissão e na sociabilidade atual. E aí também pretendo fazer aqui um certo gancho com a questão ambiental, porque eu acho que ela permeia tanto a questão agrária quanto a questão urbana. Vou começar, até para que vocês tenham bastante interesse em me ouvir, vou começar discutindo a questão. Como a questão social, na realidade, ela vai trazer em si tantas particularidades da questão agrária, quanto da questão urbana, quanto da questão ambiental. Estou destacando a questão social porque é algo muito familiar para a gente, né? Nós temos muito claro que o serviço social atua diretamente junto à questão social, e nós nominamos essa questão social como um embate na relação capital-trabalho. Um embate que advém
deste modo de produção, deste modelo societário que institui que a riqueza ela é produzida socialmente, mas ela é apropriada de forma privada. Um modelo de desenvolvimento como o modelo de desenvolvimento que, na lógica do capital, constrói imensos fossos sociais, constrói todo um processo de destruição ambiental e de destruição do próprio ser, que chega a níveis extremos agora, em pleno século XXI. Então, como a questão social ela é resultado deste embate, e este embate ele não tem como ser resolvido no âmbito dessa sociabilidade, como é que nós podemos pensar a nossa profissão, como é que nós podemos pensar a questão urbana a partir desta leitura, ou trabalhando a questão urbana como uma particularidade da questão social. Porque o modelo de desenvolvimento, o capitalismo, ele vai reger as relações, seja no âmbito urbano, seja no âmbito rural, e vai dizer, inclusive, qual é a relação que nós vamos estabelecer com a natureza. Que tipo de sociabilidade, que tipo de vida se vive nessa sociabilidade. Se as relações capitalistas ditam as regras de como vai ser a cidade, vai ditar também as regras de como vai ser o campo. E eu estou falando isso sem determinismos, porque é importante frisar que quando a gente fala de embate na relação capital-trabalho, nós estamos colocando dois entes aí em relação. Não é só o capital que hegemoniza tudo, a resistência instituída, ela faz parte da própria sociedade brasileira, ela faz parte da própria história dos povos oprimidos, não só do Brasil, mas do mundo. Né? Só que esse modelo, essa forma de vida em sociedade, vai, tanto no âmbito urbano quanto no âmbito rural, trazer vai definir como é que a vida se efetiva. Os embates constituem parte da forma como a vida se efetiva. Pensem aí em pessoas que estão, eu estava conversando com o Maxwell agora, há 7 anos embaixo de um barraco de lona preta. A vida dela está aí, em grande parte, determinada pela forma como, por onde mora, pela relação de trabalho que institui, mesmo porque, nessa sociedade, o acesso à riqueza socialmente construída vai se dar pelo acesso à terra, pelo acesso ao trabalho. Não tem outra forma de ter acesso à riqueza, a não ser que você não seja parte da classe trabalhadora. E aí, para os detentores do capital, as crises são para o trabalho, não são para o capital, né, do meu ponto de vista. Por quê? Porque eles se rearranjam, né? E eu não estou muito... Desculpem, gente, só um minutinho. Desculpa, eu esqueci de desligar o celular. Você pode desligar para mim, por favor? Desculpem, mais uma vez. Pois bem, então, na realidade, eu gostaria um pouco de historicizar como que a questão agrária vai trazendo alguns contornos específicos para a questão urbana. Como não é possível fazer isso ao longo da história do Brasil, porque acho que evidenciaria isso muito bem, eu vou só dar um exemplo. Ontem, aqui, até na mesa, acho que nas 2 mesas, foi citado que hoje nós passamos um processo praticamente de higienização da população favelada, da população negra, e que nós estamos num processo de genocídio da nossa juventude rural. Uma juventude rural predominantemente negra. Ora, se a gente for pensar a história do Brasil, nós vamos entender, pelo menos, de onde vem o fosso entre brancos e negros, de onde vem toda uma história de consolidação deste fosso ao longo de todo o desenrolar da história brasileira. Quando, em 1850, ou melhor, por volta de 1800, quando não era mais, a burguesia, a oligarquia agrária já percebia que não era mais possível manter aquele regime de trabalho, em 1850 se cria a Lei de Terras, que é uma lei que diz, olha, terra e mercadoria só pode ter acesso por meio da compra.
Em 1888, quando a gente promove a abolição da escravatura, nós estamos já construindo o primeiro elemento deste imenso fosso social que hoje se materializa e que os números do IBGE evidenciam isso se você fizer o recorte étnico-racial. É evidente que eu não estou dizendo aqui que aquilo lá sozinho, porque a gente poderia ter revertido isso, mas não revertemos. Então você começa a construção de um fosso, você começa a construção da desigualdade e a legitima ao longo da história, tanto que para que esse genocídio da população negra aconteça, você precisa inclusive ter uma sociedade que aceita esse genocídio, que não faz nada, que minoritariamente se rebela. E essa introjeção, inclusive da inferiorização dos negros, é uma construção histórica e que passou fundamentalmente por negar a essa população o acesso à terra, o acesso ao trabalho. Mas isso é só para a gente dar um exemplo de como a questão agrária ela vai ter influência nas várias esferas da vida. Não só no âmbito urbano, mas também no âmbito da própria definição étnico-racial, tal como ela está posta hoje. Mas eu vou só me reportar ao momento, já que não dá tempo de fazer a história, recuperar um pouco elementos dessa história, eu vou me reportar à questão, ao momento em que, historicamente, nós definimos nós demos a formatação para este modelo de desenvolvimento agrário, e eu vou mostrar como ele teve uma influência absolutamente direta na questão urbana. Por volta que foi aí no período da ditadura militar que nós construímos o atual modelo de desenvolvimento agrário. No início da década de 60, quando vem à tona toda a discussão das reformas de base e que se encampado pelo governo João Goulart, início de 1961, 62, ora, dentre essas reformas de base, uma delas era a reforma agrária. Quando Jango é destituído do poder e os militares assumem a linha de frente do Estado, o que nós vamos ter? O Estatuto da Terra, que foi inclusive promulgado em 63, 64, ele vai servir de instrumento político para a ditadura militar utilizá-lo segundo os interesses das classes dominantes. O que é isso? Ao invés de fazer reforma agrária, os militares vão promover um processo de colonização e de modernização da base técnica da agricultura. Ora, essa modernização da base técnica da agricultura era algo clamado por diversos estudiosos. Na época, a CEPAL era um interlocutor fundamental. Qual era o diagnóstico do período? A agricultura, esse era o diagnóstico lá no início da década de 60. A agricultura ela tem que conseguir responder a duas demandas fundamentais do processo de desenvolvimento. Uma delas, garantir matéria-prima e alimento para essa população urbana que está crescendo. Essa é uma das coisas que a agricultura teria que dar conta de fazer. A outra coisa seria liberar força de trabalho, liberar, na linguagem do capital, mão de obra para esse processo de desenvolvimento proposto pelos militares, depois que veio a ser implementado pelos militares. A discussão é a agricultura, com aquela base técnica praticamente rudimentar, seria possível de dar resposta, de atender aquilo que seria a demanda posta a ela num projeto de desenvolvimento? Aí o que se fez? Se investiu maciçamente na modernização da base técnica da agricultura. Mas não foi uma decisão tomada de forma imparcial, muito pelo contrário. Foi uma decisão que teve uma linha política, uma diretriz muito clara. Qual era essa diretriz? Se investiu na tecnificação voltada para a grande agricultura capitalista, voltada para a monocultura, essa monocultura inclusive destinada ao mercado externo, e se tecnificou, se criou uma base técnica de maneira a diminuir a utilização da força de trabalho. Para vocês terem uma ideia, entre 1960 e 1970, cerca de 32 milhões de brasileiros deixaram o campo. Num prazo de 30 anos, o Brasil inverteu a sua população urbana-rural.
Isso vai trazer uma consequência absolutamente direta, inclusive para a constituição de metrópoles como São Paulo. Para onde essa população vai? É a atração da cidade? Não, é a expulsão do campo. É a impossibilidade de reproduzir-se socialmente. Se vai para qualquer lugar, até para Marte, se falar que lá tem comida e trabalho. Então, porque às vezes a pessoa fala, nossa, mas o que o cara veio fazer aqui? Não tinha nada, ele não tem para onde ir. Por isso que o cara veio para cá. Por isso que o cara hoje está indo para cidades de porte médio e está indo para cidades de pequeno porte, porque a monocultura, eu não sei se vocês acompanham, eu estudo questão agrária há bastante tempo, a monocultura desertifica o campo, porque ela é mecanizada, porque via de regra ela utiliza pouca força de trabalho e trabalho sazonal. A desertificação do campo vai ter uma consequência do ponto de vista imediato para as cidades, né? Bom, quando nós construímos então o atual modelo de desenvolvimento agrário, o Estado brasileiro subsidiou grande parte dessas atividades. Eu estudo a agroindústria canavieira. Para vocês terem uma ideia, o Estado pagou cerca de 90% subsidiou cerca de 90%, 90 e 70% para plantio de cana e construção de usina. Depois, para começar a pagar em 20 anos. Queria saber se alguém aqui sabe de algum crédito que você começa a pagar dali a 20 anos. Se as casas populares, o cara pode começar a pagar dali a 20 anos. Né? Porque eu só conheço... E depois de 20 anos, se vocês acompanharem, isso foi em 1975. 1995, se vocês acompanharem, saiu um monte, entre 1990 e 1995, um monte de notícias no jornal sobre a moratória pedida pelos usineiros e plantadores de cana, e grande parte dessas dívidas foram perdoadas. Então, o Estado ele bancou um modelo de desenvolvimento agrário que fez com que se beneficiasse dele a grande agricultura capitalista. No Brasil, gente, o Brasil é um país peculiar. No Brasil, nós nunca tivemos reforma agrária. A burguesia agrária conseguiu fazer uma aliança entre latifundiários e capitalistas, de maneira, vamos dividir, ajeitar e não divide a terra. O Brasil é um dos únicos países do mundo que nunca fez reforma agrária. Nós já tivemos 2 planos nacionais de reforma agrária. Um em 1986, logo após o fim da ditadura militar, e outro em 2003. O primeiro não cumpriu nem 1% da sua meta, nem 10% da sua meta, desculpem, e, portanto, não saiu do papel. O segundo, o governo diz que cumpriu 95% da meta, que era assentar 1 milhão de famílias. Quantidade absolutamente insuficiente para o número de sem terras que nós temos. Porém, ainda assim, os estudiosos, como por exemplo Ariovaldo Umbelino de Oliveira, que é um grande estudioso da questão agrária, um geógrafo, ele diz, olha, nós não assentamos nem 45%, nós não cumprimos nem 45% da meta. Para vocês terem uma ideia, eu tinha pensado até em atualizar os dados da estrutura fundiária brasileira e desanimei. A hora que eu fui ver o último censo agropecuário, eu desanimei. Eu falei, não precisa. Porque a mudança é tão insignificante que não precisa. O índice de Gini, que mede concentração fundiária no Brasil, ele nunca sai do 0,8. O que varia é o décimo posterior, que sai 8,5, 8,7, 8,4. Mas ele não sai do 0,8. O que significa uma das maiores concentrações fundiárias do mundo. Ora, como é que isso não vai trazer rebatimento, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista social? Como é que isso não vai trazer rebatimento do ponto de vista da cidade e do campo? Porque não é só no campo que vai, essa população do campo, seja ao ser expulsa ou manter-se sob relações de trabalho precárias, vão trazer um rebatimento direto no ponto de vista da sociabilidade. Por isso que é muito difícil para a gente pensar a realidade agrária sem pensar a realidade urbana. Mesmo porque o modelo de desenvolvimento agrário, o modelo de desenvolvimento é o mesmo. O capitalismo, com a mesma lógica, vai entrar na cidade e definir que a cidade vai ser mercadoria, mas vai entrar no campo e vai dizer, aqui, dentro da agroindústria, por exemplo, as relações de trabalho são absolutamente iguais às relações na cidade, com meta, com tempos, com trabalho de noite, noturno e diurno, com precarização do trabalho, enfim.
não dá para definir que porque está no campo, aquilo é rural. Hoje, o capitalismo, ele faz com que essa definição do urbano e do rural cada vez mais se perca, até em função das relações instituídas em ambos os meios, né? Pois bem, de 1964 a 1984, nós definimos um pouco como que é a produção do Brasil, nós definimos a partir de quais bases? Qual é o rebatimento disso para a cidade? Além de tudo que eu já falei do ponto de vista da força de trabalho. Tem outro rebatimento. Esse modelo de desenvolvimento agrário proposto é o que justifica hoje nós estarmos ingerindo 5,4 ou 5,7 de veneno ao ano, cada pessoa. Vocês devem ter visto esse dado, várias entidades sérias publicizando este dado. É por conta disso que a gente vai tomando veneno de forma diluída. Por quê? O uso intensivo de agrotóxico. Hoje, o modelo de desenvolvimento agrário proposto é esse, onde o veneno faz parte da nossa alimentação. Mas por quê? Não poderia ser um uso controlado do veneno? A lógica do capital é a mesma na cidade e no campo. Se a gente for pensar isso, vale o lucro. Por isso que tem que ter normatização para regular. Eu estou dentro da normatização, eu não tem problema que tem um veneninho aqui, outro veneninho ali. Se esse corante, se eu conseguir passar um corante para ser utilizado no Brasil, que não pode ser utilizado em nenhum país da Europa, ai que bom, como eu sou esperto. Eu sou um capitalista muito esperto. Não se tem uma preocupação, o que rege essas relações, o discurso é, de fato, a preocupação com o humano. Mas do ponto de vista concreto, o que vale é quanto lucro eu vou oferir nessa atividade. Tanto faz se eu produzir pintinho, se eu produzir... Eu ia citar um outro exemplo, mas pode ficar malicioso. Se eu produzo roupa, se eu produzo qualquer outro vestimento, se eu produzo franguinho, se eu produzo galinha, se eu produzo boi. Aliás, o que a gente fez com os nossos bichos é isso. Nós estamos mercantilizando a vida ao ponto da gente não se preocupar com o confinamento dos animais, ao ponto de nós não se preocupar com a maneira que se produz carne, com a maneira que se produz comida. E a gente parece que, ao viver na cidade, se distancia do campo e passa a não estranhar. Ao invés de chupar laranja, tomar suco de laranja num processo, dentro de uma caixinha, que ele dura 6 meses. Quem mora no campo fica pensando, por que a laranja, que não dura 2 dias na sua casa, dura 6 meses na caixinha? A gente já vai assimilando isso como parte da sociabilidade. Acho que o processo de reificação do trabalho e mais a naturalização e esse distanciamento da relação com o campo faz com que a gente nem perceba o tanto que a questão agrária tem a ver com a questão urbana, porque ela define que alimento comemos, o preço do alimento. Hoje o preço do alimento, e eu vou estar falando isso mais à frente, mas o preço do alimento em grande parte é determinado pelo mercado financeiro, pelas commodities. Né? Não é pelo pequeno produtor, não é por aquele que produz a comida. Né? Bom, se criamos esse modelo de desenvolvimento e estabelecemos que esta é a forma de produzir predominante, isso foi feito sem lutas? Isso foi feito sem resistência? Onde estavam os trabalhadores do campo? Onde estavam a classe que vive do trabalho, como diz Ricardo Antunes? Lutando, do jeito que lutam até hoje. Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos quase 100 movimentos sociais rurais no Brasil. O problema é que existe uma invisibilidade, porque se nós não tivermos outras fontes para alimentar nossas informações, a grande imprensa dominada pela elite dominante, é evidente que não vai estar dando visibilidade aos movimentos sociais. Aliás, eu acho que essa é uma das nossas responsabilidades como profissional de serviço social, dar visibilidade aos sujeitos coletivos. Nossa, parece que ele já está anotando aqui, já estou com medo dos meus 10 minutos. Eu tinha que ter feito como o professor de ontem, fica lá na frente, aí fica mais fácil falar um pouquinho mais, né? Mas é que eu quero falar ainda, desculpa se eu estou falando muito rápido, está muito rápido? Não, está tranquilo? Então tá, porque eu quero falar um pouco da nova configuração a partir da década de 90, eu acho importante pontuar isso também. Pois bem, mas
a luta desses sujeitos coletivos, ela vai acontecer ao longo de todo este processo. Milhares de trabalhadores morrem, não pela fome, mas pela luta. Outros morrem pela fome, mas muitos morrem pela luta. E esse a fome, a morte devido à subnutrição, ela parece camuflada. A morte devido às relações de trabalho também parece camuflada, principalmente no campo. Mas é preciso que a gente saiba que os trabalhadores continuam resistindo e lutando, principalmente participando dos movimentos sociais. Em 1988, quando nós tivemos a Constituição Federal, nós conseguimos estabelecer a função social da terra, onde a terra, ela deve cumprir como um patrimônio da humanidade, ela deve cumprir a função social, que significa ter relações trabalhistas adequadas e garantir o bem-estar de quem nela produz e também de quem tem essa terra, respeitar os direitos trabalhistas, ser produtiva. Ora, se a gente fosse pegar só as terras declaradas improdutivas pelos próprios produtores, pelos próprios proprietários, nós já poderíamos fazer uma ampla e massiva reforma agrária no Brasil. Só aquilo que o próprio dono diz que é improdutivo. Mas, não sei se vocês sabem, no Brasil, apesar de ter os 3 critérios para cumprir a função social da terra, só se desapropria a terra por produtividade. E os índices que medem a produtividade são da década de 1970, portanto baseado no Censo Agropecuário de 1965. O que me leva a crer que o agronegócio não é tão produtivo assim. Eles são os principais agentes que têm impedido a atualização dos índices de produtividade no Brasil. Mas, como eu já vi que está nos meus 10 minutos, e eu ainda tenho muito, que ainda quero falar muito ainda, vou tentar ser mais rápida. Né? Quando nós temos, em 1988, essa garantia da função social da terra, na realidade a Constituição vai ser dúbia, porque ela vai dizer, num dos artigos em separado, que nunca se desapropriará terra, propriedade de pequeno e médio porte, e nem que não seja e nenhuma terra produtiva. É como se um artigo se sobrepusesse ao outro. Mas isso não vem ao caso. Se vocês quiserem, dê uma olhada. Eu acho que essa discussão ela é feita por diversos estudiosos, inclusive eu sugeri a vocês, não só o Ariovaldo, mas também o Guilherme Delgado, ele faz essa discussão e faz muito bem feito. Mas na década de 90, o modelo de desenvolvimento agrário, ele se mantém, mas ele sofre algumas alterações. Desgraçadamente para pior, né? Infelizmente. Apesar da luta e resistência instituída pelas populações do campo, e aí eu incluiria não só os trabalhadores rurais sem terra, mas também a população quilombola, a população indígena, os povos tradicionais. Apesar da luta e resistência de todos estes segmentos, a lógica neoliberal, ela vai entrar no campo por qual via? Primeiro, aliás, eu acho que a grande vitória do neoliberalismo não foi, a gente sabe disso do ponto de vista econômico, foi a vitória ideológica. Tanto que legitimou, a partir da década de 90 no campo, o chamado agronegócio. Agronegócio, tem até uma propaganda que diz assim, agronegócio, sua vida depende dele. Depende mesmo. Se você ingerir 5,4% de veneno ao ano, depende dele mesmo, né? O quanto de veneno você vai beber, né? Mas o agronegócio é a nova roupagem dessa agricultura capitalista, agora, cada vez mais, antes já também associada aos complexos agroindustriais que existem desde a década de 70, mas agora fortemente associada também com o capital financeiro. Então você tem o capitalista agrário, o capitalista industrial, o capitalista financeiro, juntos construindo uma mesma cadeia produtiva. E esta cadeia produtiva, ela é movimentada a partir do mercado de commodities. O governo deixa o investimento mais direto e passa a fazer um investimento mais indireto. Eu não sei se eu chamaria até de indireto, porque, vamos falar a verdade, eu até vi uma carta rodando, ontem vocês receberam a carta falando sobre o PAC, 17 bilhões
sendo investido em obras e infraestrutura nas mais diversos locais. Grande parte destas obras são para viabilizar o escoamento da produção do agronegócio, inclusive destinada ao mercado externo. Então, não sei se isso é investimento indireto. O pequeno produtor, eu fiz um estudo sobre os assentamentos na região de Andradina, o cara não consegue escoar a produção porque não tem como levar. Por buraco, o ônibus das crianças passava uma criança se não tomasse cuidado pelo tamanho do buraco que tinha. Quer dizer, que não é possível que de um lado, porque os trabalhadores, os pequenos agricultores continuam resistindo, eles não foram eliminados. Porém, qual é o investimento pelo Ministério da Agricultura, né, nas obras referentes àquilo que seria ao setor rural do Ministério da Agricultura, e qual é o investimento do Ministério do Desenvolvimento Agrário? Porque eu não sei se vocês sabem, no Brasil a gente até fez uma distinção. Ministério da Agricultura para cuidar da agricultura capitalista e Ministério do Desenvolvimento Agrário para cuidar dos pequenos agricultores. Um recebe 1, outro recebe 1.000. É mais ou menos assim a proporção de financiamento para ambos os ministérios, né? Aí a gente já vai vendo também como é que se define, inclusive, a lógica produtiva no campo. Pois bem, o agronegócio, ele passa a fazer intensa campanha de legitimação do ponto de vista social com o discurso da modernização do campo. Um discurso que muitas vezes nós encampamos. Nós lá trabalhando junto com a agroindústria, falando, não, mas os caras trazem emprego, outro cara traz isso. Ora, a modernidade do agronegócio se traduz em relações trabalhistas absolutamente arcaicas. Eu falo isso porque eu fiz a minha tese de livre docência sobre os trabalhadores rurais no corte da cana, que hoje estão sendo banidos, praticamente estão sendo substituídos pelas máquinas porque é mais barato, né? Ainda assim é mais barato. Mas metade dos trabalhadores apreendidos, ou mais da metade, porque só na cana é metade dos trabalhadores apreendidos em condições de trabalho semelhante à de escravo, vem do agronegócio canavieiro. Então, não dá para dizer que existe modernidade aí. Modernidade para quem? Uma outra grande modernidade trazida pelo agronegócio é a semente transgênica. Vocês sabem que nós estamos perdendo um patrimônio da humanidade, que é a capacidade de produzir. A nossa soberania alimentar está ameaçada, porque 90% das sementes transgênicas estão na mão de uma grande multinacional, que é a Monsanto. Nós já discutimos isso no Congresso Nacional, já foi discutido, eu acho que em vários espaços a gente tem procurado debater isso. A semente transgênica, ela já vem junto com o veneno, o kit, a semente já vem acompanhada do veneno, a gente já tem a soja Roundup, né? Que depois vai ser consumida nos nossos lares, no meio do óleo. Não se respeita a lei do transgênico, nós estamos consumindo óleo transgênico, óleo de soja transgênica, milho transgênico, e isso não é debatido. Aliás, não tem nenhum estudo sério sobre os impactos ambientais e sociais das sementes transgênicas, da produção de sementes transgênicas. Isso não tem a ver com a realidade urbana? Percebem? Não dá para dissociar a realidade rural da realidade urbana. Assim como não dá para dissociar de ambas a questão ambiental. Esse modelo de desenvolvimento dado pelo capitalismo, ele é altamente destrutivo e, como afirma Mesaros, se nós não tomarmos, nós não conseguimos mudar o rumo dessa história, nós estamos ameaçados. A nossa vida sobre o planeta está ameaçada. E entendam bem, eu valorizo todos os projetos de educação ambiental que encontro. Porém, hoje é preciso que a gente reconheça que o discurso ambientalista, no sentido assim, quase caricato, virou o discurso do capital. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai atribuir as mesmas responsabilidades sobre a questão ambiental para todos os indivíduos da sociedade, quando, na realidade, as dimensões de responsabilidade são muito diferenciadas. Então, um projeto de educação ambiental executado
pelo serviço social, tem que trazer a marcas da direção do seu projeto ético-político, que é levantar de fato quem são os responsáveis pela destrutividade atual, que é a lógica produtiva. Não é... Às vezes, outro dia eu moro perto da Serra da Canastra, né? Estava vendo alguém muito bravo, porque tinha um rapaz lá lavando os cabelos num lugar que não podia, numa cachoeira linda, maravilhosa, né? Eu não tinha shampoo, estava usando shampoo. Aí eu estava me lembrando que antes de eu chegar a este lugar, eu passei por 2 caminhões de cana. E que eles aplanaram um morro e plantaram cana lá, e que todo o agrotóxico da cana desce para essas cachoeiras, e em pouco tempo tudo estará contaminado. A responsabilidade do rapaz que estava usando shampoo existe, mas com certeza o que vai destruir aquele ecossistema é a plantação de cana lá em cima. Então as responsabilidades não são iguais, e nós temos que tratar de maneira desigual sim, porque se nós não tomarmos uma providência, a nossa vida sobre o planeta está ameaçada. E não trata a questão esse alardismo que a mídia traz, responsabilizando principalmente os pobres. Por quê? Porque atribui ao crescimento populacional a impossibilidade de manutenção da vida no planeta. Ora, isso mal se fazia lá no século XIX. Não é possível que a gente encampe um discurso desse. Não é possível que a gente não tenha olhos para ver, de fato, os determinantes estruturais da questão ambiental. Se nós não controlarmos a lógica destrutiva do capital, se nós não mudarmos esse jeito de viver em sociedade, onde as mercadorias são construídas com data de validade, com prazo para ser jogado fora, nós não vamos conseguir reverter. Nós temos que mudar a nós mesmos, nós temos que, inclusive, como sujeitos, fazer sujeito coletivo para poder transformar uma realidade. Eu sempre digo, olha, como vegetariano eu alivio minha consciência. Agora, se eu quiser mudar a realidade, eu tenho que me fazer sujeito coletivo. Porque individualmente não adianta a gente querer mudar o mundo. Sujeito é coletivo. Prazo encerrado. Mas eu só quero fazer uma relação rapidinha, especificamente com o serviço social. 2 minutinhos. Como que a realidade agrária aparece no cotidiano urbano do serviço social? Ora, nós muitas vezes não temos condições de apreendê-la, mas ela está e se manifesta mediada por diversas situações. Por exemplo, em município de pequeno porte, o principal usuário da zona canavieira do estado de São Paulo, aqui toda a zona norte e nordeste, onde a cana prevalece, o principal usuário das políticas públicas é o trabalhador rural, assalariado. Aqui numa metrópole, o que tem de gente que vem para cá porque não permaneceu, aí mesmo na cidade de porte médio hoje, não é possível se reproduzir no campo e vai para a cidade. Como é que ele aparece na cidade para a gente? Ele aparece em busca dos conjuntos habitacionais, em busca do trabalho, em busca de uma saúde, às vezes, perdida lá no campo, com aquelas metas de produtividade. Ele aparece como aquele que, muitas vezes, nós o qualificamos como sem qualificação. Quando, na realidade, ele tem uma qualificação, mas essa qualificação é para o rural. Aliás, tem uma música que falava assim, era um diálogo entre uma comadre e um compadre, né? Ele dizia assim, o que você sabe fazer, né? E o outro fala assim, eu sei capinar terra, eu sei cuidar de engenho. Ele fala, não, aqui de nada adianta, aqui não vale para nada isso daí. Muitas vezes nós, assistentes sociais, falamos isso para as pessoas, como quando escrevemos lá, não tem qualificação ou sem qualificação. Ele tem qualificação, só que é para o mercado rural. E ele tem qualificação para produzir terra, só que a gente não tem interesse que ele seja produtor. Não, eu só não tenho como viabilizar isso, que a maior parte dos assistentes sociais deve pensar assim, né? Então, mas nós temos que conversar com ele sobre isso. Aliás, a invisibilidade do rural passa também pelas mãos do assistente social. Por quê? Eu estou fazendo um levantamento sobre a presença do trabalhador rural nas políticas públicas. Não tem registro. Se registra trabalhador assalariado, trabalhador sem ser assalariado, com registro ou sem registro, mas não se registra onde ele trabalhou. Aliás, eu vou fazer um apelo a vocês, que nos novos cadastros do Bolsa Família, lá tem um item que especifica qual foi o seu último trabalho, qual foi o seu trabalho no último mês.
quando forem orientar para o preenchimento desse cadastro, peçam para que esse item seja preenchido. É a única forma que a gente tem de ver como que está a presença desse trabalhador na política de assistência social, nas políticas públicas. Eu tive uma aluna que fez um estudo e constatou inclusive, que a maior parte eram trabalhadores rurais, só que ela precisou buscar dados por N formas para conseguir dar visibilidade para isso. Então, nós temos que dar visibilidade para a questão agrária presente, lá expressa no nosso cotidiano profissional, mas nós temos um outro papel, e eu já vou parar, que é o fato de que, se os movimentos sociais entram nos lares dos trabalhadores, como um bando de vândalos, um bando de arruaceiros, nós, assistentes sociais, temos um compromisso de dar visibilidade aos sujeitos coletivos de uma outra maneira. E essa responsabilidade é muito importante, porque nós trabalhamos com a classe trabalhadora e nós trabalhamos com N grupos e podemos fazer essa discussão nos grupos nos quais atuamos. Pode ser um trabalho pequeno, mas é um trabalho de fomento à organização, um trabalho de fortalecimento dos sujeitos sociais, e eu acho que isso é fundamental se a gente quiser pensar o nosso projeto ético-político. Não que não seja fundamental a gente enfrentar as diversas políticas públicas, mas enfrentá-las com uma qualificação necessária para, inclusive, aprender determinantes estruturais que aparecem ali na nossa singularidade, mediado por N refrações da questão social, mas que nós, se tivermos perspectiva de totalidade, vamos conseguir, pelo menos, dar visibilidade para esse processo, e assim, além de não perder a esperança, porque nós vamos estar nos sentindo, lutando, né, contribuindo para essa transformação, ao mesmo tempo, a gente vai estar, com certeza, efetivando uma política pública de melhor qualidade. É só isso. Muito obrigada. Dei trabalho de você, né? Após a rica exposição da professora Raquel, vamos passar para a professora Tânia, mas antes a gente tem um papel chato, que é o papel de controlar o tempo, né? E, na verdade, a gente vai ter que antecipar um pouco a mesa da tarde. Então, a gente vai ter que ser um pouco mais rigoroso no controle do tempo para que a gente possa dar conta de toda a discussão. Bom, bom dia a todas e todos. Eu quero começar essa minha fala agradecendo o convite para fazer parte dessa mesa, um convite que me foi feito tanto pela Comissão Urbana, pelo Cefes, e espero que eu consiga cumprir a tarefa que me foi dada, a responsabilidade de trazer algumas reflexões acerca do serviço social na questão urbana, na perspectiva do projeto ético-político profissional, dividindo essa responsabilidade com a professora Raquel. E eu acho que vários elementos da fala dela vão contribuir enormemente para que a gente, somando as questões que espero trazer a partir de algumas reflexões que faço de autores da nossa categoria, do nosso campo, mas também do campo urbano, que a gente possa fazer um debate profícuo, apesar do tempo restrito, né, Eleni? O projeto ético-político, construído nos últimos 30 anos, ele é marcado por um compromisso ético, por um compromisso profissional e por uma renovação teórica, ética, política, na perspectiva de uma outra sociabilidade. Então, contra o pragmatismo, o conservadorismo, o esvaziamento da política e a política como espetáculo, colocam-se a resistência e o compromisso profissional na defesa de políticas urbanas que atendam à diversidade da sociedade brasileira, na luta com os movimentos sociais contra a mercantilização da terra para morar e da terra para plantar. Vivemos hoje tempos de proliferação de leis, de judicialização das relações, tempos em que o que vale é a segurança, medidas punitivas de criminalização dos movimentos sociais. Vivemos tempos de perdas de direitos, de desumanização, que se concretizam no que a professora Hermínia chama de tragédia urbana.
nos desmoronamentos, nas enchentes, na poluição dos recursos hídricos, na reincidência de epidemias, nas violências às quais se somam as remoções e descartes de populações inteiras que o capital não inclui no seu processo de reprodução. Nós, assistentes sociais, nós temos acúmulo teórico e ético-político para apreender essas contradições que nós observamos hoje nesse movimento de decomposição de elementos da vida social. São esses os desafios que nos remetem à nossa história profissional, uma história que foi construída coletivamente, tanto no processo de formação profissional, quanto no exercício profissional nos mais diferentes espaços socioocupacionais e na nossa organização política. E está dado aí o caminho por onde eu tentei construir a minha fala, ou seja, resgatando alguns aspectos dessa nossa história e dialogando com movimentos da luta urbana, da questão urbana, da luta pelo direito à cidade, tentar identificar algumas determinações econômicas, políticas, sociais, que inclusive incidem nas condições objetivas de trabalho do assistente social hoje, para que a gente possa pensar alguns desafios, inclusive para que a gente não se renda ao pessimismo que está muito presente hoje, né, na realidade social. Numa sociedade profundamente desigual como a brasileira, e que apresenta um déficit de direitos, a conquista pelo direito à cidade tem sido uma luta dos movimentos sociais e parte da sociedade compromissada com essa perspectiva de uma outra sociabilidade, na construção de uma nova ordem societária. A partir do reconhecimento do direito à cidade, e aqui eu me reporto ao texto clássico do Lefebvre, que se afirma como um apoio, como um apelo, como uma exigência que só pode ser formulada como direito à vida urbana, transformada e renovada para todos, essas lutas têm enfrentado um modelo de desenvolvimento que, na verdade, privilegia, e acho que a Raquel traz todos os elementos para a gente apreender esse processo, uma urbanização acelerada, uma polarização e tensionamento das relações campo e cidade, a concentração do crescimento econômico, uma estrutura desigual das classes sociais na distribuição da renda e no uso e ocupação das terras. A luta pelas cidades está no centro da luta pelo capital, contra o capital, conforme nos disse já David Harvey no Fórum Social Mundial, e que também foi qualificado na mesa da manhã de ontem com o professor Weiner e a professora Tatiana. Tudo na sociedade capitalista hoje é mercadoria produzida para o mercado. E para intensificar o processo produtivo, desde os últimos 60 anos, e mais uma vez, aí eu me reporto que a Raquel acabou de falar, estimulou-se um movimento migratório, a princípio norte-sul e posteriormente campo-cidade. E o Brasil urbano hoje é uma constituição complexa, cujos atributos constitutivos apresentam aspectos patrimonialistas, clientelistas, paternalistas e coronelistas. O resultado é que, atualmente, 60% da população brasileira vive em 224 municípios com mais de 100 mil habitantes, dos quais 94 municípios pertencem a aglomerados urbanos ou grandes metrópoles. Num país que em pouco mais de 4 décadas se deixa de ser rural para ser predominantemente urbano, a problemática urbana se coloca como um desafio para todos nós, com índices reveladores de uma enorme desigualdade social. Mais de 97%, ou seja, quase 100% das cidades com mais de 500 mil habitantes têm favelas, sendo que nas cidades de médio porte elas estão em mais de 80% dos núcleos urbanos. Metade da população brasileira
não é atendida por sistemas de esgoto e 45 milhões de brasileiros não são atendidos por serviços de água potável. 37 milhões de pessoas moradoras dos centros urbanos não utilizam dos transportes públicos, ou por não poderem pagar ou pela precariedade desses transportes. Esses dados são dados do Fórum Nacional da Reforma Urbana, que na verdade exemplificam que persiste a dinâmica da reprodução das cidades de uma forma desigual, na irregularidade fundiária, no déficit habitacional, na habitação inadequada, no saneamento ambiental deficiente e na baixa qualidade e mobilidade dos transportes públicos, dos transportes coletivos. Mas é no terreno das disputas, na tensão entre a reprodução das desigualdades e a produção da resistência, que a gente deve colocar a luta. E nesse sentido é importante retomar e reafirmar o marco legal das políticas urbanas construído nos últimos 30 anos, que se fortalece a partir da Constituição Federal de 1988, no capítulo 2º da Ordem Econômica e Financeira, e que vai se consolidando, né, na criação do Ministério das Cidades, aliás, antes, com a Emenda Constitucional 26, que coloca o direito à moradia como um direito humano, com o Estatuto da Cidade, que regulamenta a função social da propriedade da cidade, e com os instrumentos posteriores, com os elementos posteriores que vão sendo agregados a essa discussão da luta pela reforma urbana, pelo direito à cidade, como a criação do Ministério das Cidades, do Conselho Nacional das Cidades, a instituição do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e do Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, a realização em todo o país das conferências das cidades, a aprovação do projeto de lei da Política Nacional de Saneamento Básico e na formulação das macropolíticas de habitação, saneamento, transporte, mobilidade e acessibilidade urbana. Na implantação e revisão dos planos diretores participativos e na construção do Programa Nacional de Produção Social de Moradia. Mas apesar dessa base legal, a propriedade fundiária e imobiliária continua a fomentar a desigualdade social urbana e essas lutas não se têm traduzido em políticas sociais de alcance massivo. Na verdade, o que a gente observa é a população brasileira vivendo o recrudescimento de situações de expulsão das suas moradias, como também a gente viu ontem, promovidas tanto pela especulação fundiária e imobiliária, quanto pela implantação dos grandes empreendimentos, que recriam a despossessão e privilegiam e perpetuam privilégios. As políticas de higienização, com ações de revitalização de áreas valorizadas dos centros urbanos, valorizadas pelo capital, e a violência com a criminalização dos movimentos sociais, empurram as famílias para as áreas distantes e periféricas, né, em condições de moradias absolutamente precárias e em processos de desresponsabilização do Estado na relação com os direitos de cidadania e as situações de risco pela segregação urbana. E é nesse contexto, por exemplo, que a gente tem que discutir a questão da violência que se coloca hoje. Na verdade, isso tudo nos coloca, né, num movimento, uma perspectiva de uma leitura da dualidade, de cidade legal e cidade real, ou cidade para os ricos e cidades para os pobres. Mas, na verdade, isso explicita a síntese das contradições que estão postas hoje na questão urbana e pelo direito à cidade. Um autor que é nosso conhecido, Lúcio Kovarik, ele aponta duas matrizes para que a gente possa entender esse processo de destituição de direitos. Uma primeira matriz está na naturalização dos acontecimentos, ou seja, a apartação das determinações da pobreza,
né, um processo de constituição de não sujeitos, generalizando o discurso, né, da desresponsabilização dos pobres. E uma outra matriz está na chamada neutralização, né, no sentido de buscar métodos de constrangimento e de coação ao lado de métodos de conciliação e de consensos que tem o objetivo de retirar a resistência possível que possa vir se transformar em alternativas políticas. A Tatiana ontem também já fez menção ao que Chico de Oliveira fala, desse processo de destituição da fala da classe trabalhadora, que na verdade tem o objetivo de destruí-la como classe. Como a Raquel também já pontuou, vivemos, né, as consequências hoje no Brasil de um processo de desenvolvimento antidemocrático, subalterno, à base de uma modernização conservadora que impediu a socialização da riqueza e do poder econômico e político. Numa entrevista, o Chico Buarque disse uma frase que eu acho bem interessante. A cada carro produzido no Brasil produzem 10 pivetes para tomar conta do carro. Tem uma frase da Ellen Wood, que eu acho que é uma frase que deve também nos mobilizar. Ela diz o seguinte, que é desnecessário dizer que o capitalismo desenvolve e flui constantemente. Mas se não compreendermos os seus processos atuais, se não buscarmos a contradição, se não soubermos identificar as contradições, rastreando essas contradições até suas bases, nós não saberemos nos organizar, nós não saberemos buscar formas de poder enfrentar esse processo. É nesse sentido que eu me senti motivada, e aí quero trocar com vocês, de buscar, a partir da segunda metade do século XX, alguns eventos econômicos e políticos do processo de desenvolvimento capitalista brasileiro, para e passo com a nossa prática interventiva, o trabalho profissional dos assistentes sociais. Então, por exemplo, buscando, né, o processo de desenvolvimento subordinado assumido pelo Brasil desde os anos 50, que resulta, né, numa integração brasileira ao capitalismo internacional, esse movimento busca respaldo no desenvolvimento de comunidade, nas suas mais diferentes tendências teórico-metodológicas e críticas. Não podemos perder de vista que nesse contexto, por exemplo, se coloca a urbanização de Brás de Pina, que ainda hoje é um elemento interessante para a gente se referenciar. A repressão política, a concentração da propriedade, o arroxo salarial, o aumento da dívida, o milagre econômico nos 10 anos posteriores, são o cenário para a gente identificar, por exemplo, uma ação profissional de cunho mais administrativo, na atuação direta no BNH, junto aos mutuários. Mas também é o cenário para a gente identificar uma ação crítica a esse processo conservador, numa proposta política que profissionais vinculados se organizam na intervenção, por exemplo, junto ao Inocop. A década de 80 traz para nós uma articulação do capital com o Estado, no tudo pelo social do governo Sarney. E o que a gente observa, né, e aí com o fim do BNH, você tem um hiato em termos de pensar políticas urbanas, políticas inclusive habitacionais, e a gente tem
né, no contexto do nosso trabalho, ações emergenciais, ações assistenciais que são desenvolvidas nas áreas precárias, nas favelas das grandes cidades. Mas também, nesse mesmo movimento, a gente identifica a aproximação dos assistentes sociais, a luta e a organização da classe trabalhadora, dos movimentos organizados em defesa das favelas, contra a remoção dessas favelas, no movimento de articulação das forças para um outro momento do país em termos de uma democracia que a gente buscava há muito tempo. Os anos 90, a economia se redefine e agora sob os impactos do capital financeiro e do ideário neoliberal. O Estado assume claramente um papel de administrador. No universo profissional, a gente observa a participação em projetos sob as diretrizes do BID, com orientações de caráter mais informativo, educativo e de promoção social. Mas também a gente observa na nossa história profissionais se organizando na crítica e no enfrentamento a essas diretrizes emanadas dos organismos internacionais. Em meados da primeira década do século XXI, tem-se o ideário de um novo paradigma da política urbana. Principalmente naquela proposta de não desvincular a política habitacional da política fundiária. Mas essa proposta original se perde. Na implantação das políticas urbanas, o velho patriarcalismo venceu. O que a gente observa hoje, né, e aí recuperando a história, o Ministério das Cidades é esvaziado e as orientações são emanadas de um banco e do Ministério do Planejamento, que concentra o desenho do que se denomina política urbana, do que se transforma a política urbana. Assim também como estabelecem as diretrizes e as normativas dos recursos disponibilizados e do trabalho social a ser desenvolvido. Que, na verdade, reverte, né? Que, na verdade, se volta para discutir a deteriorização do ambiente urbano, discutir a participação da população, discutir a sustentabilidade e, claro, uma sustentabilidade desenhada em parâmetros econômicos. O que a gente vive na atualidade é mais um momento de mudança. Uma mescla das diretrizes do receituário liberal, mas agora vinculada a uma pauta desenvolvimentista. Esse modelo do receituário liberal, ele entra em crise. Os próprios organismos internacionais, eles se colocam também nesse lugar de crítica a esse modelo. No sentido de, o mercado não alterou o quadro de desigualdade, o Estado não pode suprir as deficiências do mercado e as metas do milênio de 2015 não serão atingidas. A palavra de ordem agora é desenvolvimento com crescimento econômico e equidade. Uma equidade que, vale dizer, estabelecida não na perspectiva dos movimentos sociais, mas nos parâmetros de um Estado capitalista. Na verdade, o que a gente observa hoje, e eu acho que é desde este lugar que dá para a gente pensar no que se tornou a política hoje, é a presença de um Estado forte, que investe na construção de infraestrutura econômica e social, exemplos que a Raquel já trouxe aí para nós, para pensar o agronegócio e tudo mais, e ainda na ampliação de conglomerados brasileiros privados para torná-los competitivos no mercado internacional. Esse projeto tem um ideólogo, né, Amartya Sen, que na verdade defende esse novo desenvolvimentismo. Um desenvolvimentismo que, na verdade, tem como princípio aliar
crescimento econômico com combate à pobreza, com desenvolvimento humano e sustentabilidade, reforçando escolhas individuais e a capacidade das pessoas se desenvolverem suas capacidades para se inserirem no mercado de trabalho. Concepção essa na qual as políticas públicas são um complemento do mercado e não uma proteção contra os efeitos negativos deste. Me baseei num livro que foi editado foi organizado pela Ana Elizabeth Mota, muito interessante para a gente poder entender esse movimento social, e essa fala é de César Maranhão. O que coloca para a gente um desafio? Que desenvolvimento nós defendemos? Acho que nós temos todas as condições de responder, mesmo porque os nossos princípios éticos já nos dão as diretrizes dessa resposta. Defendemos um desenvolvimento que articula crescimento econômico com reformas substantivas que revertam a destruição neoliberal das políticas com socialização da riqueza produzida e da participação política. Um desenvolvimento que passaria pela capacidade do país de fazer política econômica, o que implica na vontade política de alterar o modelo atual. Na verdade, fazer esta discussão é um exercício político nosso que deve ser alimentado a par das nossas atividades cotidianas de intervenção profissional. São estratégias que convergem para descaracterizar qualquer movimento de construção de consensos promovidos pelo capital e requer, mais uma vez a mesa de ontem dos movimentos sociais nos mobiliza, requer a intervenção concertada dos diferentes sujeitos coletivos nas iniciativas de resistência e numa perspectiva de totalidade. Quando se afirma a possibilidade de intervir no rumo da história, deve fazer parte da ação cotidiana profissional, não se trata de ignorar a importância dos espaços políticos institucionais, nem de desconsiderar a diversidade desses espaços, mas de capitalizar as forças sociais numa perspectiva de classe. Nós vimos naquele breve recorrido que eu fiz da nossa história, quantas vezes nós capitalizamos essas forças sociais. E, ao contrário que muitos pensam, e que vem nessa estratégia um reformismo desprezível, as conquistas de reivindicações concretas imediatas são alimento essencial para qualquer movimento reivindicatório de massa. E é nesse sentido que se colocam os principais desafios ao nosso projeto ético-político, na perspectiva de reafirmar conquistas históricas elaboradas, construídas no processo de construção deste projeto. E vejam, quanto mais nós formos capazes de apreender estas determinações que estão postas nesses tempos de barbárie, mais teremos condições de elaborar respostas profissionais qualificadas, técnico-política e eticamente. Isso nos coloca algumas primeiras sínteses. Primeiro, a importância de termos uma visão histórico-processual da realidade. Isso significa que devemos identificar os limites que estão dados pela estrutura econômica, mas ao mesmo tempo ter claro, ter a convicção de que todas as ideias, de que todas as coisas se transformam e se modificam. Agora, essa transformação requer a ação dos homens e mulheres. É uma ação de sujeitos históricos capazes de transformar a história. Uma outra síntese coloca para nós, por exemplo, a nossa capacidade e potencialidade profissional e ética política de intervir sim na realidade e não sucumbir ao desencanto e nem ao conformismo. O que nos coloca um grande desafio, pensar as condições objetivas do trabalho social hoje. E eu parto dessa discussão retomando Marilda Yamamoto e toda a discussão que ela faz, e que ela afirma que
que a nossa profissão é uma especialização do trabalho coletivo no campo do desenvolvimento capitalista, o que nos impõe pensar esse trabalho como parte do trabalho da classe trabalhadora, que vende sua força de trabalho em troca de um salário, submetida aos dilemas e constrangimentos comuns a todos que pertencem a essa classe, a todos os trabalhadores assalariados. Esse profissional, o assistente social, ele tem como princípios e diretrizes do trabalho formular e desenvolver projetos que viabilizem o acesso aos direitos, lutar pela socialização e democratização das políticas sociais e urbanas, e pela implementação de serviços com qualidade, envolvendo esses usuários no seu processo de planejamento e de implantação das políticas. Todavia, a precarização do trabalho profissional, e aí as diversas formas pelas quais esse trabalho tem materialidade, o trabalho terceirizado, as cooperativas, os trabalhos submetidos a projetos e contratos temporários, sem estabilidade e registro na carteira. Aqui eu estou fazendo uma especificidade no campo urbano, mas não só. Vem alimentando uma destrutividade intensiva do trabalhador assistente social e da autonomia relativa desse profissional. Hoje, aos trabalhadores assistentes sociais se exige que eles sejam polivalentes, capazes de se adaptarem às mudanças, de ter iniciativas com trabalhos com contratos precários, definidos por projetos, sem o mínimo de segurança e proteção e direito à formação. Por outro lado, as diretrizes do trabalho social, elas são desenhadas sob a lógica da administração. As palavras de ordem hoje são gerenciamento, gestão, elaboração de cadastros, elaboração de perfis da população usuária. É importante a gente refletir sobre isso, inclusive porque são formas, estratégias que têm sido adotadas para nos impedir de identificar essas determinações, de nos impedir de ver que está nos sendo roubado a dimensão criativa do nosso trabalho, e um trabalho que é, muitas vezes, criticado na seguinte direção: falta de integração da equipe social com a equipe física, ou equipe de engenharia, falta de qualidade da equipe técnica, pouco tempo disponível para desenvolver os trabalhos ao lado da precarização, descontinuidade, atraso de obras. Ou seja, há um processo aí de refuncionalidade em relação ao sistema. Há uma alimentação de um individualismo na leitura do que se tornou tanto a política quanto o trabalho social. Há um processo de descoletivização desse trabalho que, na verdade, reconfigura a nossa organização. Mas assim como Elizabeth Mota diz, entendemos que os limites da autonomia técnico-profissional não se confundem com as possibilidades de construção de uma consciência crítica das relações que marcam a inserção dos assistentes sociais no mundo do trabalho profissional. Eu acredito que o que nos leva a resgatar o sentido e o significado da dimensão socioeducativa, ou melhor dizendo, da dimensão política do nosso trabalho social, é a visão de mundo que a gente assume no desenvolvimento desse trabalho. Ou a gente caminha numa perspectiva de totalidade, de um caráter histórico-ontológico, remetendo o particular ao universal, incluindo as determinações objetivas e subjetivas para poder apreender e intervir nos processos sociais, ou a gente assume uma outra vertente
que compreende a ação profissional como um campo de fragmentos, restrita às demandas do mercado de trabalho, cuja apreensão requer a mobilização de um corpo técnico de conhecimentos e técnicas, mas que não permite extrapolar as aparências imediatas dos fenômenos sociais. E muitas vezes, nessa perspectiva, nós nos vemos discutindo, apesar do discurso colocado desde a emenda constitucional 26, entendendo a moradia digna como direito, e moradia digna referida a todos os elementos para uma vida digna efetivamente, como os movimentos sociais colocaram ontem, nós nos vemos no cotidiano discutindo a casa. Então, acho que são perspectivas teóricas que nos orientam, que nos dão as diretrizes, que nos fortalecem. E aí, vejam, para pensar esse processo, é fundamental que a gente não se esqueça, e esse era o objetivo dessa mesa, mesa que, na verdade, a gente espera que a gente consiga fazer um belo debate, ao mesmo movimento, não perder de vista toda a nossa construção teórica, nossa construção ético-política, o nosso projeto ético-político construído nos últimos 30 anos, e nesse mesmo movimento, a gente fortalecidos e fortalecidas, que a gente se some a essa luta pela essa agenda urbana, a essa luta pelo direito à cidade, conforme vem sendo desenhado pelos movimentos sociais e parte da sociedade compromissada com esta luta, uma luta que, já vou até acabar antes, uma luta que também vem sendo construída nos últimos 30 anos, uma agenda que também vem sendo construída nos últimos 30 anos, agenda que a gente tem que conhecer, agenda que a gente tem que se apropriar, com as críticas, com as ressalvas, mas nesse processo, reforçando, inclusive, uma fala que Raquel faz, a ação profissional tem uma potência. E é resgatando isso, essa potência da nossa ação profissional, e pensando esse movimento construído nos últimos 50 anos, e que hoje se coloca em aberto, na medida em que hoje estamos neste lugar, né, para responder um desenvolvimentismo de uma política que não é uma política, é nesse sentido que eu termino a minha fala. Que a gente se fortaleça no nosso projeto ético-político e que a gente se fortaleça e nos fortalecendo, a gente fortalece a luta dos movimentos sociais na agenda por uma reforma urbana, por uma outra sociabilidade. E com isso eu termino a minha fala, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada.